Prezados irmãos e irmãs que estão cumprindo a quarentena, com satisfação, que eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos para o culto que funciona online e os irmãos que estão em casa, os que estão de perto e os que estão de longe, isso é, os da cidade e fora da cidade, que queira nos acompanhar. Nesse momento nós estamos dando início ao nosso culto, estamos transmitindo para os irmãos que estão em casa e vamos dar início orando a Deus, que ao meu lado a minha missionária, a esposa, a irmã Luzia, minha esposa, fique de pé por bondade, e vamos orar iniciando o trabalho. Maravilhoso Deus e Senhor dos céus, Deus Todo-Poderoso, em momento oportuno como este que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos na Tua casa e através da oração na Tua presença. Deus, estamos aqui para louvar o Teu nome e para transmitir da Tua parte uma palavra. Palavra essa que vai ao encontro dos Teus servos aonde estiverem. Deus, abençoa, toma o primeiro e último lugar. Direciona-nos, nos dá graça e assim com todos os Teus filhos que estão em casa, que estão nos assistir. Abençoa-os, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 84 da nossa harpa cristã. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e um furor. Ouviu Eli a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou
aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, Assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. 193. De número 193. 193 da nossa harpa cristã. Se tu, minha alma, A Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E logo após nós volta a louvar a Deus com mais um hino. Esta feita vamos ler um versículo da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E o verso de número 16. Ao irmão que está em casa, está nos acompanhando, se for possível, se usar a Bíblia, capítulo 1, Romanos, verso de número 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Vamos fazer uma oração, e esta oração com a missionária irmã Luzia.
Senhor nosso Deus, Graças nosso a Pai Deus. que está no céu. Sim, meu Deus. Santificado, Senhor, é o teu nome. O Senhor que manda no céu, que manda Deus na terra, glorioso. que manda em todos os lugares. O Senhor que tem o controle de todo o universo. Nós te agradecemos, meu Pai, nesta tarde. Já estamos à noite. Deus Agradecemos ao glorioso, Senhor Santo. pelo dia que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos ao Senhor por estar aqui, Senhor, Sim, pela meu leitura Deus. da tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio, Deus é Senhor, maravilhoso. de poder louvar o teu nome. Te agradecemos Honra, pelos nossos glória e irmãos adoração que estão é nos dada a ti, assistindo, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos. Tu conhece a necessidade, Senhor. Tu sabe por qual motivo, Senhor, que a gente não está todos reunidos na tua casa esta noite. Jesus. Mas aonde estiver o servo do Senhor, uma serva do Senhor, Glória a Deus. o Senhor vem abençoar, vem conceder a tua graça, Pai. Ajuda a todos, repreende os Bendito males Deus. e guarda teus filhos onde estiver neste momento. Seja conosco, Pai, nós te agradecemos. Sim, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino? Dessa feita de número 298. 298. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trevas brilhe vossa luz, a luz lá dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta Josué pendão com muito valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 Gideão a combater, os midianitas logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançai, no céu coroas e lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui nesta oportunidade para juntos falar do amor de Deus, a santa palavra de Deus, o Evangelho, falarmos da Bíblia Sagrada, o livro santo, glorioso, poderoso, o livro
que é a bússola de todo ser humano para chegar a Deus. A Bíblia que nos educa, que nos estimula e que leva-nos a conhecer o Senhor dos Exércitos. Voltamos ao texto que lemos, que é Romanos capítulo de número 1 e o verso 16. Não me envergonho, portanto não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fique atento nesta palavra. Paulo dá início a esse versículo, ou bem melhor, Paulo dá início a esta carta escrevendo aos romanos. Paulo quer compartilhar o evangelho com os romanos, com a igreja que está em Roma. Paulo não vai tratar a respeito de disciplina. Paulo também não vai tratar a respeito de história. Paulo traça um assunto maravilhoso. Alguém pode dizer que Paulo trata um assunto teológico, mas Paulo trata um assunto muito maravilhoso. E ao meu entendimento, esse versículo que nós lemos é como se fosse o cúmulo ou o pico bem alto desta carta. Quando Paulo começa dizendo, pois não me envergonho, Paulo diz que não se envergonha. Ele está tratando do Evangelho. Não se envergonha de ser um pregador do Evangelho. Bem sim, Paulo por muitas vezes apanhou, sofreu vários açoites, sofreu naufrágio. Por alguma das vezes, Paulo fugiu da cidade ou foi descido dentro de um cesto pela uma janela de um muro da cidade. Por outras vezes, Paulo foi apedrejado. Por outras vezes, Paulo foi escorraçado. Por outras vezes e dezenas de vezes, Paulo não era recebido na cidade, não podia voltar à cidade. Paulo, um grande sofredor com respeito ao Evangelho, sendo um grande pregador da palavra de Deus, mas também um grande homem que sofreu pela causa do Evangelho. Mas mesmo assim esse homem se refere com estas palavras: não me envergonho. Paulo entra em Roma, um prisioneiro, um homem que entra em Roma acorrentado. Alguns escritores dizem que Paulo entra em Roma acorrentado e um soldado acorrentado consigo, porque a preocupação de Paulo escapar ou fugir. A igreja se mobilizou para receber Paulo. Alguns irmãos em Roma se mobilizam para receber Paulo, entrando em Roma. Mas um homem que entra de cabeça erguida, pois bem, Paulo já disse que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. Paulo também diz que é mais do que vencedor. É como se Paulo depositou toda a sua fé, toda a sua força, seu entendimento no Evangelho. Paulo encontra no Evangelho refúgio verdadeiro e encoraja-se para lutar em prol do reino de Deus. E a arma de Paulo é a palavra. A arma de Paulo é esta espada, a palavra de Deus. Como Paulo não poderia se envergonhar? Se Roma ou os romanos nem dava tanto atenção para os judeus. A Judéia ou todo o Israel, um país pequeno e que há pouco tempo, anos, Roma subjugou. E Paulo era um judeu e pregando um evangelho de um certo judeu que tinha sido morto, e morto na cruz, que para os romanos era maldição. Alguém morrer na cruz seria escândalo,
Seria uma vergonha. E agora Paulo pregando que o certo judeu que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, esta mensagem para os romanos era sinônimo de vergonha, de fracasso. Ninguém ia acreditar. Mas Paulo entra em Roma com essa mensagem. Roma, a capital do Império César, a capital do mundo político daqueles dias. Roma, a capital do Império Econômico. Roma é quem dominava as demais nações daqueles dias, daquela época. E Paulo, um simples prisioneiro. Mas segundo Paulo, não me envergonho. Não me envergonho. Vale a pena. Como Paulo, assim também nós, que cremos verdadeiramente no poder do Evangelho. E que o poder do Evangelho, uma vez chegando em nós, na nossa vida, nos moldou, nos transformou. Aleluia. Nós que tínhamos uma linguagem antes, era ao contrário. Paulo era ao contrário. Não só judeu, mas fariseu. Não só judeu e nem só fariseu, mas um mestre das Sagradas Escrituras, do conhecimento daqueles dias. Agora Paulo, já em uma das suas cartas, Paulo escreve dizendo que tudo que ele sabia ou que ele cursou, ele considera como nada. Paulo troca. Paulo agora segue em outra inversão de valor. Sente, recebe, tem outro valor superior àquilo que Paulo tinha, que Paulo possuía, que Paulo fazia uso. No conhecimento de Paulo e na forma como Deus usava Paulo, Paulo não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é, como diz o próprio versículo, é o poder de Deus. Para os romanos era um fracasso, mas para Paulo era um título entrar em Roma. Paulo tinha desejo de entrar em Roma, de alcançar Roma, visitar aquela cidade. Agora Paulo está chegando. Todos nós, como cristãos que somos, nós não temos desejo de visitar Roma, mas nós temos desejo de visitar a Canaã celestial. Não só visitar, mas morar para a glória de Deus. Vamos mais um pouquinho. Paulo não se envergonhava. Não se envergonhava do quê? Não se envergonhava do Evangelho. Paulo queria compartilhar em Roma o Evangelho. Paulo queria pregar em Roma o Evangelho. Muito embora em Roma já tinha igreja. A igreja já estava lá. Acredita-se que na época do Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que naqueles dias várias nações estavam reunidas em Jerusalém no dia do Pentecoste, e dali, quando as nações que estavam ali voltaram às suas cidades, acredita-se que tinha alguém de Roma, e chegando em Roma, começaram a falar de quê? Do Evangelho. E o Evangelho começou a prosperar, a crescer, a alcançar pessoas para Deus. Porque só o Evangelho converte, só o Evangelho molda, só o Evangelho muda, só o Evangelho transforma e só o Evangelho salva. O Evangelho é glorioso. Paulo chegando e anuncia o Evangelho aos romanos, e o Evangelho, que é o poder de Deus, de uma forma tão gloriosa e tão poderosa. Em parte o Evangelho chega silencioso em Roma. Em parte o Evangelho chega em Roma, me refiro a Paulo, entra em Roma de uma forma que para muitos é vergonhoso. Mas Paulo vem debaixo do poder.
Paulo vem debaixo desse poder. Mas que poder? O Evangelho é o poder de Deus. Paulo não vem nadando na frieza. Paulo não vem agachado, devagarzinho, com sapato de veludo. Paulo entra mesmo acorrentado e as correntes tendo o seu tenido, a sua zoada. Paulo entra de cabeça erguida, sabendo que ele é um missionário, é um homem comissionado por Deus para levar o Evangelho a toda parte em que ele for. Nada calava a boca de Paulo a respeito do Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus. Paulo entra em Roma. Roma, a capital do auge daquele tempo, daquela época, desconsiderando totalmente o poder do Evangelho. E Paulo chega lá. Mas que poder é esse que impactou Roma, que impactou o exército? Dezenas e centenas de soldados foram alcançados pelo Evangelho. Dezenas e centenas de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho, o poder de Deus. Que poder é esse? Este é o mesmo poder que na época de Noé. Esse poder alcança Noé e autoriza a Noé. Não é o poder de Deus? Deus fala com Noé fazer uma arca para salvar o povo daqueles dias ou daquela época. Quando não creram, apenas 8 pessoas foram salvas daqueles dias, porque creram na mensagem da construção da arca, o único escape é o meio da salvação daqueles dias. Que poder é esse que causa impacto no mundo inteiro? Este é o poder a qual entrou também no Egito. Chegou no Egito através de Moisés. Moisés leva a mensagem a Faraó. Faraó recebe um impacto. E Moisés disse: Faraó, libera o povo, porque vou com esse povo para nós servir a Deus, festejar a Deus no deserto. Esse poder causou um impacto no Egito. Faraó não entendeu, mas esse poder glorioso que é o poder de Deus manifestou através de várias pragas, começando pelo sangue no rio Nilo e terminando pela morte dos primogênitos em Israel ou no Egito. E Deus libertou os cativos ou os judeus que eram escravos no poderio de Faraó. Deus salvou Israel através deste poder. Mas que poder é esse? Este é o poder que abateu a autoridade poderosa de Nabucodonosor. Capítulo, a partir do verso 15, 16, 17, o próprio Nabucodonosor vai escrever a respeito desse poder glorioso que fez com que Nabucodonosor deixasse o seu trono, fosse a relva, recebesse, tomasse sobre si, caiu sobre si a neve da noite, alimentou, andou junto com os animais na pastagem ou no pasto. Depois Deus volta ao sentido a Nabucodonosor. Glória a esse Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor autoriza que todos devem confessar e entender e compreender que há um só Deus nos céus e na terra, ao Deus único e todo-poderoso. Este é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Este é o poder do Evangelho. Que poder é esse, Paulo? Esse é o poder glorioso manifestado. Paulo mesmo escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho
nascido de mulher e nascido sobre a lei, cumprindo a lei e nascendo de uma mulher, Deus homem, aqui entre os homens. Aí Mateus escreve isso no capítulo 1, chamando do Emanuel, o Deus conosco. Que poder é esse? É o Deus conosco entre os homens. Deus dos céus, agora Deus todo-poderoso na terra. Mas que poder é esse? Este é o poder a qual Lucas escreveu no capítulo 4 e a partir do verso 18. Quando Jesus chega na sinagoga, e era o momento da leitura da palavra, o escriba toma o livro, e quando vai entregar para o sacerdote, é Jesus que está na posição da leitura. Jesus toma o livro, e abrindo o livro, abriu na passagem de Isaías, e lá ele começou a ler: o Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu para pregar o Evangelho. Este é o Evangelho de poder. Pôr em liberdade os cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, anunciar o Evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Que poder é esse? É o poder de Deus entre nós, entre os homens. Glória a Deus, porque somos alcançados por este poder. O poder que operou lá no passado com Noé. O poder que operou lá no passado com Moisés, diante de Faraó. Lá houve a salvação. O poder que operou com Daniel, lá na época de Nabucodonosor. O poder que manifestou com os 3 jovens dentro da fornalha de fogo. O poder que manifestou com Daniel na cova dos leões. Este é o poder de Deus que não nos deixa. Este é o poder de Deus que está conosco. Diante dessa epidemia, Deus está conosco. Deus está conosco, o poder de Deus está conosco. O Emanuel, Deus conosco, Ele não nos deixa. Eis que eu estou convosco todos os tempos, até a consumação dos séculos. Ele está conosco no decorrer do dia, Ele está conosco no decorrer da noite, à tarde, ao meio-dia, à madrugada, à alta noite, Ele está conosco. Ele não nos deixa. Você crê? Você crê assim?